Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Bruna Paula, sou aluna da Nilce Barreto, do nono ano. Eu vim fazer entrevista com a senhora sobre as pioneiras da nossa terra, da comunidade. Qual é o seu nome e onde a senhora nasceu? Eu Creuza Bezerra, nasci em Maranhão. Como era a sua vida antes de chegar ao assentamento Paredão? Rapaz, tudo foi difícil, né? Que a gente já veio lá do Maranhão pra cá, o negócio já lá não tava bom, né? Não é bom, mas... E aí a gente chegou pra cá, a gente passou 2 anos, eu passei 2 anos e 6 meses trabalhando num lote lá do pessoal, morando lá. Aí mudei pra Alto Alegre. Aí da Alto Alegre a gente veio pra cá, pro Paredão. Meu marido veio primeiro, meu ex-marido veio primeiro. Aí eu fiquei na Alto Alegre com meus filhos, que eram tudo pequeno, né? Era 7 meninos, tudo pequeno. Aí foram crescendo, aí com a minha pessoa tinha 9 anos, eu vim embora pra cá. Aí de lá pra cá a gente tem passado um pouco de boi de lá pra cá, mas a gente tá, né? Aí chegou aqui, morando ali no sítio Elias, que era outro sítio pra cá. Aí depois a gente comprou esse. Aí a gente mudou pra cá porque era melhor assim o lugar da gente fazer a casa, mais plano, que ali era só morro. E aí de lá a gente veio levando a estrada do jeito que era, né? Mas a gente venceu. Hoje em dia a gente tá no asfalto, que bom, né? E aí tem muitas coisas aí que a gente já passou na vida, né? Desse período que a gente veio pra cá. Em que ano você chegou aqui no assentamento? Aqui no assentamento eu cheguei em Alto Alegre em 86. Pra cá a gente chegou em 88, que a gente veio embora pra cá pro Paredão. O que motivou a sua vida para este lugar? Rapaz, foi melhora, né? Porque a gente, lá onde a gente morava, não tinha expectativa nenhuma. A gente veio pra cá, uma melhora de vida pra gente conseguir alguma coisa. Como era o assentamento quando a senhora chegou? Aqui era difícil, ó. Era só quando no varador, o pessoal vinha mais de pés e de carro. Às vezes o carro vinha até na ladeira da onça, deixava o pessoal lá e vinha de pés, botava os macrons nas costas, arranca, tudo e descia lá pra casa do pezão. Quando eu tinha dia, que no verão que tinha sorte de chegar aqui, tudo bem. Quando não tinha, tinha de pés. É só isso mesmo, obrigada. Paulo César, da escola Nilce Barreto, da continuidade à entrevista da Pioneira do Paredão. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas nos primeiros anos aqui no assentamento? Mas a maior dificuldade foi que a gente não tem estrada, né? A gente chegando sem nada é meio difícil. Mas a gente conseguiu. O problema mais era as estradas. Se tivesse estrada, mas as estradas eram muito precárias, a estrada muito cheia de buraco, de lá só tinha varador, não era nem estrada mesmo, porque naquela época não tinha estrada, a gente vinha logo pra cá. Só fez o varador. E aí a gente teve essa dificuldade. Como eram as moradias, as estradas e o acesso à água? Meu filho, água, as moradias, a gente fez um barraquinho ali no nosso lote. Aí só saímos no redor de carro, era só o quartinho tapado e o resto era aberto, né? Fogãozinho a lenha. A água era mesmo no meu lote era difícil água. Eu pegava água do outro lado da estrada, no lote do vizinho. A gente fez um poço lá e pegava água para lavar, para beber, tomar banho. Era lá que a gente pegava. Como as famílias se ajudavam nessa época? Rapaz, a família se ajudava assim. Se a pessoa estivesse doente, o outro vinha assim, como aconteceu mesmo com o meu ex-marido, ele adoeceu, quebrou a perna. E aí nosso lote queria tomar, aí se reuniu a comunidade, aí cercaram a frente do lote, né? Fizeram a cerca, que é para saber que tinha dono, né? Aí foi assim, mas é difícil. Nessa época, então, seu público veio ajudar um monte de gente, um monte de gente aqui. Seu Salu, os vizinhos tudo, Zé Maria Pinho, que era o dono desse lote bem aqui, Paulo Reis ali. Aí se reuniram os vizinhos e eles sempre ajudavam. Quando matavam uma casa, ajudava o outro, mandava um prazo para o outro e assim a gente ia levando. Se a pessoa não podia ir aquele dia para a rua, o vizinho ia, já comprava alguma coisa que trazia para aquele vizinho, assim a gente ia se ajudando. Na época de colheita, trocava diária? Na época de colheita, trocava diária, um trabalhava para um, tanto que começava a dar de roçar. Aí começava do roço, aí ia ajudar aquela convivência um bocado, aí ia para aquele outro. E aí no tempo da colheita do mesmo jeito, um ajudava o outro. Qual mudança a senhora considera mais importante desde a chegada até hoje? Rapaz, a mudança que eu acho mais importante aqui, que depois que é o asfalto. Porque sem estrada ninguém faz nada, né? Aí eu digo que é a estrada. Vou dar continuidade à entrevista das pioneiras. Me chamo Maria Eduarda, sou aluna do nono ano da escola Nilce Barreto. Quais conhecimentos a senhora aprendeu com seus pais ou avós? Rapaz, o conhecimento é o respeito. Primeiramente o respeito, né? Aí vem as tradições de pai, de mãe, levando pra cá, a gente sempre respeitando as pessoas, sempre a gente tratando as pessoas bem, que hoje em dia, quando a educação em primeiro lugar.
né? E a gente sendo educado, não adianta você saber ser o médico, ser o advogado e ser ignorante, porque acontecem muitas coisas, né? Muitas que acontecem. Aí por isso que eu digo que a educação em primeiro lugar. Quais desses saberes a senhora ainda utiliza hoje? Dos saberes. Dos saberes que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com seus avós, que a senhora pratica até hoje. Mas eu acho que na minha gestão é o ensinamento que minha mãe me deu. Meus avós, né, que vem de meus avós, minha mãe, é o ensinamento que ela me deu. A senhora conhece plantas medicinais? Quais são e para que servem? Minha filha, eu conheço muita planta. Eu tenho mesmo ali, a orégano é bom para... Eu tenho um pé de orégano ali, que é bom para diabetes, né? E serve para botar em comida, e é bom também para várias, né? Tem a malva do reino aqui que eu tenho também, bom para fazer um chá para gripe, para essas coisas assim, né? Tem a cidreira, que é um calmante, a folha da laranja também pode fazer que é um calmante, a folha da lima, você fazer o chá. Ela pode estar a pressão pode estar doente direto. Ela fez o chá da folha da lima, e aí para tomar, e vai indo, vai baixando. Esse chá, dona Creuza, faz como? Esse chá abafado, é abafado. Abafado, sem açúcar. Mas se a pessoa não ser diabético, pode colocar açúcar, do jeito que ele gostar. Porque mesmo para quem tem a pressão alta, é bom, se não ser diabético, é bom botar o açúcar, porque ele, né? Aí se é baixa, não. Aí se é baixa, tem que tomar sem açúcar. Como era o cultivo dos alimentos e o cuidado com a terra? Minha filha, o cultivo dos alimentos era arroz e macaxeira, que naquela época era só o que a gente usava. Era arroz, mandioca para fazer uma farinha, era o feijão, que hoje em dia não existe mais, porque hoje em dia mais é só mexer com gado, pessoal. Tem pouca gente que já trabalha, ainda tem quem trabalha na lavoura ainda, né? Naquela época, era você isso, plantava tudo que comia e criava era tudo. abóbora, era o machixe, o quiabo, que hoje em dia tem muita gente que ainda usa, né? Na horta, né? Faz agora é horta, né? Não é, né? A gente roçava um pedaço de mato e jogava abóbora, pepino, macaxeira, tudo dava sem adubo. Hoje em dia não, tem que cultivar a terra para poder fazer, né? Para poder as plantas crescer melhor. Hoje em dia a terra já está sem nutriente. Qualquer coisinha. Que técnicas eram usadas para plantar, colher e conservar os alimentos? Rapaz, a técnica era roçar mesmo manual, aí para enxada, capinagem de enxada, ou de potelo, conforme a pessoa quisesse, plantava arroz quando era no chacho, que aqui tem era chacho, né? Ou na máquina, que depois que veio a máquina de plantar, aí o negócio era tudo era manual. E como a senhora fazia para conservar os alimentos? Tipo assim, não tinha filho, essas coisas. Minha filha, se fosse carne, a gente comprasse uma carne, tinha de salgar, aí tinha aquele maior cuidado para botar no sol, para secar, para passar mais um dia. Porque naquela época não tinha geladeira, né? E aí quando a gente matava uma caça, às vezes eu conseguia enterrar a carne. Eu pegava, fazia um buraco no chão, aí ia acumular aquela carne toda salgada, mas como foi de banana ou foi de mato, conforme você para não terra em cima e cobria. Quando você tirava lá, ela estava sequinha, a terra chupava a salmoura da carne toda. Desidratava. Desidratava a carne e ficava boa. Até para secar a carne melhor. Quais atividades as mulheres desempenhavam no dia a dia na comunidade? Além dos afazeres domésticos, o que as mulheres faziam? Trabalhava na roça junto com o marido. Naquele tempo era isso, trabalhava na roça. E tinha de lavar roupa, fazer essas coisas, e isso era de casa, aí ela trabalhava na roça. Pescar, quando a gente tinha aquele tempo de ir, era isso. E é isso, obrigada. De nada. Obrigada com a entrevista. Quais festas e costumes ou celebrações marcantes você faz? Quais as festas que marcaram aqui no assentamento? Tinha muitas festas boas, festa junina que tinha vaquejada. Aí mais era festa junina. Quando foi assim, era essas festas juninas que tinha. O pessoal também fazia festa fora de época. Era muito divertido aqui no Paredão. Agora tá mais ruim do que naquele tempo que não tinha. Que não tinha asfalto, não tinha nada. Aquele tempo era melhor, porque aquele tempo de se divertir mais. Tinha mais investimento aqui no Paredão. Existem histórias ou lendas ou costumes para a senhora contar? A senhora conhece alguma lenda aqui do Paredão? Olha, eu vou te contar uma lenda aqui do Paredão. Meu tio morava ali onde era o Raimundo da Sara, aqui na fazenda do Luiz. Um dia, ele viu um bicho muito feio, e era um lobisomem. Era nesse tempo, aqui, tinha essa lenda de que aparecia esse bicho. E meu tio foi ver, que pegou um cachorro dentro da casa dele. E ele, quando ele soltou aquela zoada, que ele correu, só viu aquele botão preto se batendo todo e foi embora. Nesse tempo tinha essa lenda desse lobisomem aqui no Paredão.
E não foi só ele que viu, não. Várias pessoas viram. Né? Naquela época tinha. Eu lembro, é certo. Aham. Quais valores eram ensinados às crianças naquela época? Que valores vocês ensinavam para as crianças, para os seus filhos naquela época? Meu filho, eu sempre ensinava para meus filhos ser uma pessoa boa, porque a gente sempre via as coisas, muitas coisas já diferentes já, e a gente só ensinava eles, conversava com eles sobre como era a vida, como é que eles iam viver, como é que eles iam, o tempo ia passando, e todo tempo eu ensinei meus filhos assim: olha, meu filho, presta atenção com quem você anda, presta atenção aonde você pisa, o que você fala. Tudo isso aí é uma aprendizagem da gente, do mais velho, falar para os filhos. Hoje em dia as coisas são mais diferentes, que hoje as crianças têm celular, vê coisa que não deve, tudo tá diferente. Mas naquela época a gente sempre conversava com os filhos da gente. Eu tenho 7 filhos, criei 7 filhos e todos os 7 estão tudo adultos hoje em dia. Hoje pode ser, tem outro, porque hoje em dia os filhos, quando vão crescendo, vão modificando, né? Mas naquela época tinha respeito, os pais sempre faziam respeito aos mais velhos, você não chegava no dia e dizia: ei, Ana, não, dona Ana, ou seu fulano de tal, era assim. Hoje em dia não, eles chegam com uma pessoa que tem idade de ser mãe, vó, fulano de tal, assim. Às vezes eu vejo mesmo no meu neto mesmo, falar com a mãe: oi, fulano de tal, que é? Você respeita sua mãe, da hoje eu falo, que ela é sua mãe, não é sua parceira não. Eu sempre falo, quando eu vejo falar assim pra mim, eu falo. Comunidade na entrevista. Como era ser mulher pioneira no assentamento? Mas era meio difícil, né, naquela época, porque a gente dependia dos carros da feira, gente, era jirica, era carro de feira pra gente ir na rua, pra gente ir na Alto Alegre, era muito difícil. E tudo era difícil naquela época, porque a gente entrou, começou a trabalhar, aí a gente foi conseguindo as coisas devagar, era difícil. Quais desafios a senhora enfrentou por ser mulher? Muito desafio. Só para viver dentro do lote, trabalhando, criando filhos, 7 filhos, é difícil, mas a gente venceu, graças a Deus. O que a senhora mais se orgulha em sua trajetória? Rapaz, é a pessoa que eu sou hoje. Orgulho muito que eu venci, passei altos e baixos, mas venci, estou aqui em pé, já com 61 anos. Contando sua história. Qual é o maior ensinamento que a senhora deixa para sua família e para a comunidade? Qual os ensinamentos que a senhora deixa para? É o respeito, a gente considerar as pessoas, os amigos. Então hoje a gente tem o respeito pelas pessoas. Do mesmo jeito eu falo para meus filhos. Esse é o respeito que a gente deixa para, principalmente se eu ir hoje, é de assim, a minha mãe era assim. Minha mãe nunca foi uma pessoa ignorante, nunca foi uma pessoa mal educada. Sempre a gente tem aquela educação das pessoas. O ensinamento que eu deixo para meus filhos até hoje. O que a senhora gostaria que a geração de hoje nunca esquecesse? Eu queria que ele nunca esquecesse o que já passamos. Assim, hoje a geração de hoje não tem aquele pensamento do antigamente. Né? Hoje em dia as pessoas não pensam mais, não tem mais amizade com as pessoas. Chega, não tá nem aí com as pessoas, diz o que quer, fala o que quer. Magoa. Magoa as pessoas e não olha para o que a pessoa pode ser um dia, lá na frente. Tá? Porque a gente é novo, a gente tá com todo orgulho, toda aquela coisa, e depois vai ficando mais velha, a pessoa vai pensando. Amadurecendo, aí a pessoa vai pensando as coisas. Na sua opinião, por que é importante apresentar a história das famílias? Preservar a história de vocês aqui dentro. É importante, minha filha, porque a lembrança é em cima de tudo, porque a gente fica pensando as coisas que a gente já passou e as coisas que você ainda vai passar pra frente. Aí é importante sair, a gente sempre lembrar o que nós somos. O que nós somos, o que nós é. A importância que você que tem na construção disso aqui, né? a importância é essa. O que mensagem a senhora gostaria de deixar para os jovens hoje? Que habitam no assentamento. É pensar, crescer na vida, ser uma pessoa digna, você estudar, para você dizer assim: eu saí do assentamento, mas saí de cabeça erguida, eu sei, eu aprendi lá. Aí aqui eu estou terminando de aprender. É o que eu quero dizer para os jovens de hoje, é dizer assim: eu saí do lugar, mas eu saí, já sabendo. Aí agora eu cresci mais aqui, porque aqui não tem o que tem lá fora, mas o estudo, as coisas que eu quero que os jovens valorizem. Valoriza isso. Obrigada. De nada.